Ok, JMV Notícias, desta quarta-feira estamos ao vivo, são 16 horas mais 31 minutos, reprise logo mais às 19, 21 e 23 horas e na quinta-feira às 6 da manhã, meio-dia, né? Então, a reprise do JMV Notícias. As polícias militar e civil de Rio do Sul estão procurando 5 elementos que teriam sequestrado um homem de 31 anos e roubado seu carro e depois usado o carro para roubar um estabelecimento comercial. Isso lá em Rio do Sul. A vítima levou 2 facadas, uma no pescoço e outra no pulmão, permanece internado no hospital regional lá de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, mas não corre risco de morte. Foi ele que informou os detalhes à Polícia Militar, que chegou à unidade de saúde ao ser avisada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a vítima, esse fato aconteceu ontem por volta das 10h10 da noite. 5 homens renderam no bairro Santa Rita, lá em Rio do Sul. Eu estou entrevistando nessa tarde o Dr. Luiz Carlos Zimmermann, ele que é advogado previdenciarista. Estamos falando sobre as mudanças nas regras aí para a perícia médica que o INSS está tentando implantar. Vai ter um piloto ainda, experimental, vamos ver como é que vai ficar. Esperamos que dê certo, se vai até agilizar o cidadão receber o seu dinheirinho mais rápido, né, doutor? Claro, claro. Merece, né? Merece, porque às vezes aquela coisa, ele chega na hora de estar apto para voltar ao trabalho e ainda não recebeu o dinheiro do encosto, né? Do encosto. Né? E também vai sobrar mais tempo para os médicos peritos visitarem empresas em si, enfim, né? A intenção é justamente essa, o principal desafogar, porque essa primeira a perícia inicial desses benefícios toma muito tempo dos peritos. E os peritos têm outras atribuições também, né? Eles têm que visitar as empresas para auxiliar na prevenção de acidentes de trabalho, porque acaba acarretando problemas na previdência social. Se você não previne, por isso já é previdência, né? Já lembra alguma coisa, né? Exatamente, já diz tudo, né? Já diz tudo, né? Então eles vão se concentrar também nas aposentadorias por invalidez, que existe uma previsão legal de cada 2 anos, quem está aposentado por invalidez, submeter a perícia para saber se ela se está incapaz ainda ou se já recuperou essa capacidade. Aliás, tinha que fazer essa perícia lá na Assembleia Legislativa, né? Que muitos andaram se aposentando. Diz que houve um surto na época, na década de 80, de funcionários da Assembleia que estavam com problema do coração. Nunca sofreram tanto do coração naquela época. Pois é. É complicado. Me diz o seguinte, doutor. Quem tem, então, para explicar melhor para o nosso internauta, direito ao auxílio-doença? Que tem direito ao trabalhador, todo o segurado obrigatório da Previdência, aquele que contribui para a Previdência, seja contribuinte. Que a Seguridade Social, ela abrange, o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um sistema gratuito. Certo. A Lei Orgânica da Previdência Social, então, a assistência social é uma outra perna da Seguridade Social, gratuito, que vai atender aqueles benefícios, o idoso acima de 65 anos, o deficiente físico, cuja família não tem condições econômicas de suprir o sustento. Então, vai atingir a classe pobre, mesmo carente. Existem as regras. Esses 2 sistemas são gratuitos. Sim. Mas o INSS, que faz parte da Seguridade Social, é o Seguro Social. Ele já diz Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro pelo qual todo trabalhador, todo aquele que exerce uma atividade econômica, tem que contribuir. Se ele é empregado numa empresa, tem a carteira. Se ele é profissional autônomo, ele vai pagar como contribuinte individual. Tem aquele que não tem uma profissão definida, a dona de casa, por exemplo, né? Ela pode contribuir como avulsa. Como doméstica ou não?
Não, como avulsa. Como avulsa. Ela contribui, só que essa categoria não vai estar contemplada nesse modelo da perícia médica. Ela vai se submeter à primeira perícia, vai ter todos os direitos, mas ela vai se submeter à perícia. Assim também o desempregado. Sim. Ele é segurado, ele mantém a qualidade de segurado por algum tempo, mas na condição de desempregado, ele vai se submeter à perícia, porque apenas 11,50% dos auxílios-doença envolvendo desempregados são concedidos. Quer dizer que 85% é rejeitado o pedido. Então, ele vai se submeter à perícia. Assim também o acidente de trabalho. Ele não vai estar contemplado. Se for acidente de trabalho, vai se submeter à perícia. Justamente por causa do nexo técnico, da investigação, envolve outras situações mais complexas. Uhum. Mas para os demais está tudo... Tá tudo... Agora, na questão, por exemplo, para uma dona de casa, até a gente também estava conversando na questão de ela receber o auxílio-doença, que muitas vezes ela é do lar, botava lá como costureira, né? Mas certo. Não exercia essa profissão de costureira. Isso, justamente... Já aconteceu casos assim, né, doutor? Sim, sim. Antes de 91, antes da mudança da lei em 91, havia a situação que a dona de casa não podia se aposentar porque não tinha profissão. O que elas faziam? Elas se diziam costureira, artesã, iam na Previdência, faziam um cadastro de contribuinte individual lá como autônoma, como eu sou costureira, faço em casa. Muitas de fato são, mas é que não tinha daí uma previsão. Depois de 91 surgiu justamente o avulso para aquele, a pessoa acima de 16 anos, que não tivesse uma profissão, mas queria contribuir para a Previdência, para poder se aposentar, ela contribui com esse carnê de avulso mesmo. Né? Como uma curiosidade, por exemplo, profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, e aí? Sim, eles contribuem como contribuinte individual. Individual. Isso. Mas tribunal tem aqueles que têm mas esse não precisa de auxílio-doença, né? Por que não? Claro que precisa. Previdência, esse é um dos princípios da Previdência Social. Igualdade para... A universalidade do atendimento e tem que atender a todos. Todos têm um direito. Certo. Basta exercer esse direito, né? Uhum. Agora, na questão da perícia médica, avançou muito, né, doutor, na questão porque tinha uma época o seguinte, era uma briga muito grande, a gente via na hora de a pessoa tá encostada, vai receber auxílio doença, mas o médico perito diz não, você não pode receber, e estava lá o sujeito com dor nas costas, não podia se abaixar. Teve até casos de médicos peritos serem agredidos. Né? Muitos verbalmente e outros fisicamente, né? Isso. Essa reincidência da violência de ambas as partes, seja do perito contra o segurado, e o segurado contra os peritos, os serventuários, né, da Previdência, foi um dos principais motivos que justificou esse novo modelo. Fora a economia que isso vai dar, né, de 1,7 bilhões, projeção, né? Vai ser deixado 1.100.000 perícias vão deixar de ser feitas em conta dessa primeira perícia inicial. Agora, também a reclamação era grande o seguinte, um médico perito, mas o que ele conhece eu vou usar um termo também bem popular, o que ele conhece por nas costas, né? Quer dizer, mas ele não tem, ele é um leigo, como se diz, um clínico geral para, às vezes, atestar lá que o cidadão, às vezes, diz, não, eu chego lá com dor nas costas, não, você não tem. E aí é legal, mas o que o senhor entende disso? Havia muito esse questionamento, né? Sim. Ou havia? Não, ainda há, né? Ainda há esse questionamento. Por exemplo, a perícia em que a pessoa está com problema nas costas, com isso, e é atendido por um ginecologista, exatamente, por exemplo. Não, mas o homem
Ele fala assim, doutor, mas esse médico Seu negócio é outra coisa. ele atende na cidade como ginecologista e agora ele não é nem especialista em ortopedia para lá. Quer botar a mão aí? O que deve ser bem explicado para os internautas, para a população, é que o benefício se chama benefício por incapacidade. Você não ganha o benefício porque simplesmente está doente. Doente todo mundo está, sofre de uma coisa ou outra. Só vai haver repercussão que ensejará a concessão de um benefício é provar a incapacidade para o seu trabalho, para a sua atividade. Você perguntou de advogado se não precisa de encosto, de auxílio-doença, né? Eu gosto de citar assim, se eu tiver, como advogado, um problema nas costas, que eu não posso carregar peso, se eu bater lá no INSS é capaz deles não me darem. Por quê? Porque na minha atividade eu não tenho que carregar peso. Agora, se eu fosse um estivador, trabalhador braçal na indústria, certamente vai ser concedido o benefício, porque para aquela atividade eu estou incapaz. Mas exatamente. Aí então, as pessoas não é só estar doente, a doença tem que incapacitar para a sua atividade profissional. Na verdade, mas aí, na verdade, é para qualquer tipo de atividade. Porque aí é aquela coisa, não, mas para carregar mala ele não pode, mas pode estar lá sentado lá na cadeira exercendo outro tipo de atividade dentro da empresa. Mas, advogado, que eu estava dando exemplo, a minha atividade é intelectual. Certo. Né? Se eu tiver um problema nas costas, ele vai ter que ser muito evidente, do qual tem que ficar acamado. Então, se eu vou ter que ficar 15 dias lá sob repouso absoluto, é uma coisa. Estou convalescente de uma cirurgia que eu me submeti, eu sou obrigado a ficar... Daí sim. Ficar na cama lá. Mas um problema, né, transitório, dor nas costas, é só a título de exemplo, né? Mas para a minha atividade a repercussão é muito menor do que se fosse para um trabalhador braçal, né? Exato. Porque ele precisa do seu vigor físico para poder... Bom, mais um rápido intervalo comercial e a gente volta já já.